noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do GAEB. Como de costume, eu vou fazer uma abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é a 140. Após Jesus é o título. E, quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Isso está lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 26. A multidão que rodeava o mestre no dia do Supremo era enorme. Achavam-se ali os gozadores impenitentes do mundo, os campeões da usura, os ridicularizadores, os ignorantes, os espíritos fracos que reconheciam a superioridade do Cristo e temiam anunciar as próprias convicções, os amigos vacilantes do Evangelho, as testemunhas acovardadas, os beneficiados pelo divino médico, que se ocultavam, medrosos, com o receio de sacrifício. Mas um estrangeiro, instalado pelo povo, aceitou o madeiro, embora constrangidamente, e seguiu carregando-o após Jesus. A lição, entretanto, seria legada aos séculos do futuro. O mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes, mas que se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Daí em diante, serás compelido às maiores demonstrações de renúncia. Raros te observarão o cansaço e a angústia, e não obstante a tua condição de servidor, como os mesmos problemas dos outros, exigir-te-ão espetáculos de humildade e resistência, heroísmo e lealdade ao bem. Sofre e trabalha de olhos voltados à divina luz. Do alto descerão para o teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre, mas é quase certo que ainda não te colocaste junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, buscando a vitória do amor e a ressurreição eterna. Lição muito bacana, né? Muito linda. Quando a gente assume o compromisso sério, né, a gente vai passar por determinadas passagens que foram citadas aqui, mas a gente tem que continuar, né, firme, caminhando um pouquinho, melhorando um pouquinho a cada dia, né? Perfeito. A mudança é difícil, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Eu queria convidar aí a todos que nos acompanham para a gente fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Criador neste momento. Momento esse que nós estamos aqui reunidos no mesmo propósito do bem, e que essa corrente positiva possa se estender a todos os lares, a todos os hospitais, os leitos hospitalares, onde muitos enfermos sofrem, acometidos por diversas doenças, principalmente pelo Covid-19. Que possa chegar também a cada abrigo, a cada casa de repouso, a cada orfanato,
e até mesmo, Pai, na sarjeta, onde muitos de nossos irmãos se encontram abandonados, essa sociedade materialista, que pensa muito no ter ao invés de ser. Que nós possamos fazer parte dessa mudança. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, dando graças a Ti mais uma vez, por estarmos reunidos aqui nesta noite, em Seu nome, para mais um estudo, um aprendizado. Pedimos a Ti, ao nosso mentor espiritual, Elites Bassanu, e a toda a espiritualidade de luz, que possa incluir o nosso irmão Luiz Cláudio nas informações que ele traz para nós nesta noite, que ele consiga passar, Pai, do fundo do coração, todo esse aprendizado que ele carrega consigo. Que nós possamos acalmar o nosso coração e a nossa mente neste momento e possamos estar receptivos a todas essas informações e que nós saibamos extrair a essência dessas palavras. Que elas possam trazer mudanças no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nos mostrando um novo horizonte, nos dando esperança, força e perseverança nessa caminhada, que muitas das vezes encontramos dificuldades que achamos ser incapazes de vencer. Mas quando carregamos a fé conosco e o Seu nome conosco, Pai, nenhum desses obstáculos nos impedirá. Pedimos também, Pai, por todos os nossos familiares, que o Senhor possa fazer com que essas palavras e essas vibrações possam chegar a todos os lares aí desses nossos amigos que acompanham conosco essa live. E que, através disso, Pai, possamos tornar os nossos dias bem melhores. Sendo assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e damos graças a Deus. Iniciamos a nossa live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Luiz, daqui a pouco eu volto. Fique à vontade, tá? Muito obrigado pela sua presença hoje. Obrigado, Valmir. Boa noite a todos. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a todos vocês do GAEB pela paciência, que vocês possam treinar a caridade da paciência de nos ouvir. Bom, o tema proposto da noite, está passando aí embaixo, né? Fora da caridade não há salvação. É sobre esse tema, que é um tema tão importante na doutrina espírita, tão debatido, tão falado, tão comentado, com muita propriedade por grandes palestrantes, grandes oradores da nossa doutrina, que a gente veio aqui fazer algumas reflexões, agradecendo a Deus, a Jesus e a cada um de vocês que estão aí desse lado por esta oportunidade de aprendizado. Porque, como gostamos sempre de lembrar, o maior beneficiado de estar aqui hoje, nesta noite, somos nós, porque tivemos a missão de preparar a lição da noite para que possamos refletir. E o palestrante, geralmente, né, a pessoa que está designada a fazer o estudo, ele tem que se aprofundar no assunto, tem que pegar vários assuntos, né? Para vocês terem uma ideia, os livros básicos que nós estamos usando hoje para essa noite é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Mas nós gostamos, né, de fazer um pouquinho, né, do chamado brainstorm. Aí nós temos aqui alguns livrinhos, como o Vinha de Luz, Tempo, o Despertador de Almas, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, Mãos, uns Instrumentos de Deus e Rotina. Livros do irmão Lázaro, né? O Espírito Lázaro, pela psicografia do nosso querido José Tadeu Silva. Foram livros que a gente foi estudar um pouquinho para poder refletir aqui nesta noite. O tema, fora da caridade não há salvação, ele está no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem no meio. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho à luz da doutrina espírita,
ele tem 28 capítulos. E o 15º, bem no meio, é o Fora da Caridade Não Há Salvação. Um lema que Kardec coloca, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Os ensinamentos morais do Cristo, né? Kardec pegou a parte moral do Evangelho do Cristo e trouxe para nós, com seus comentários e com, né, as instruções dos espíritos superiores. Então, nós temos ali o capítulo 15º, Fora da Caridade Não Há Salvação, que tem 6 itens lá para a gente estudar, né? Vou pegar aqui uma colinha aqui, que eu não gravo todos eles de cabeça, não. Mas está lá, gente. O primeiro item, o necessário para salvar-se. O segundo, o bom samaritano, ou a parábola do bom samaritano. O terceiro, o maior mandamento. O quarto, a caridade segundo Paulo. O quinto, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. E o sexto, fora da caridade não há salvação, que é a mensagem de Paulo, que a gente vai depois ler aqui um pouquinho, alguns itens dessa mensagem da 6. Fora da caridade não há salvação. Quando a gente pega a palavra assim, né? Fora da caridade não há salvação, a gente fazendo uma interpretação em cima dessa expressão, a gente geralmente vai analisar algumas palavras. Por exemplo, caridade. Quando a gente fala caridade, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? Vou dar um tempo aí para vocês pensar. O que vocês, quando fala caridade, o que vocês pensam? Qual a primeira coisa que vocês pensam? Bom, eu creio que muitos dos senhores devem estar pensando assim: caridade, ação do bem, beneficência, prática do amor, todas elas são realmente caridades, né? E aí, quando a gente fala assim, fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. O que vocês também, quando veem a palavra salvação, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Salvação de quê? Geralmente, quando a gente se salva, a gente está se salvando de alguma coisa ou de alguém, de algum perigo, não é isso? Salvação, né? E aí a gente já traz uma das primeiras reflexões, né? Porque alguns irmãos de outras religiões, eles dizem o seguinte, que para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus. E aí a gente vê que a doutrina espírita ela é completamente diferente a essas interpretações. E não estamos aqui para criticar a religião de ninguém, muito pelo contrário. Nós vemos todas as religiões, principalmente as cristãs, como os grandes instrumentos de Deus para nos levar à prática da caridade, ou seja, à prática do amor. Emmanuel diz assim, caridade é a sublime virtude para a felicidade. Né? A caridade é a sublime virtude para a felicidade. E Joana de Ângeles fala que caridade é o amor em movimento, ou é a ação do amor. Lázaro diz que o amor é o sentimento por excelência. Né? O Lázaro, lá na Lei do Amor, ele não fala que o sentimento por excelência é o amor. O amor é o sentimento por excelência. Então, a gente pode dizer que o sentimento por excelência, colocado para fora de nós, colocado através de ações, é a caridade. Né? A gente pode dizer que a caridade é essa. Quando a gente fala de caridade, a primeira coisa que vem realmente são as ações materiais em relação ao outro, né? É o dar enquanto ao outro. Só que a primeira coisa que vem à nossa cabeça, geralmente, é o quê? Quando a gente fala de caridade? São as ações beneficentes pelas quais participamos ou que fazemos em relação ao outro. É caridade, sim. Mas a gente hoje está aqui para conversar ou para refletir sobre a caridade essencial ou a caridade moral. Porque existem duas formas de caridade. A caridade material, que é importante, sim, é muito importante, a caridade material, e a caridade moral. Essa é extremamente importante. Eu diria até que a caridade moral
ela é essencial para o nosso crescimento espiritual, porque ninguém será salvo se não tiver caridade. Mas essa caridade que ele estava falando era muito mais do que o gesto de você distribuir um agasalho, de dar um pão ao faminto. É muito mais do que isso, como a gente vai poder aqui depois, lendo aí o texto de Paulo ali no capítulo 15, a gente vai poder ver que ele estava querendo que a gente fizesse mais. Todos nós que aqui estamos partimos do mesmo princípio, né? Um dia fomos criados simples e ignorantes. E temos um objetivo final que é comum a todos nós, ou seja, de chegarmos ao espírito puro, né? Ou sermos seres angelicais, podemos dizer assim, né? Que são seres angelicais, são um espírito puro. Qual o espírito angelical que a gente tem ciência que passou por aqui entre nós? Ou o espírito puro, o ser puro? Jesus. Ele é o nosso guia e o nosso modelo. É a ele, né, aos seus ensinamentos que a gente deve seguir. E aí sim, né, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós iremos alcançar a prática da caridade. Bom, eu queria ler para vocês a definição que está no dicionário de português, da nossa língua portuguesa sobre caridade, para a gente ver que a gente falou, se tem a ver, né? Então, está lá na definição: caridade, amor a Deus e ao próximo, ajuda ao próximo, tendência natural para ajudar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade e etc. E a palavra salvação, a definição de salvação pelo dicionário: ação ou efeito de salvar-se, libertar-se, pessoa ou coisa que salva de perigo ou de uma situação difícil. E aí a gente foi pegar, fomos atrás, né? Porque eu não fiquei muito satisfeito com essa questão de salvação, né? E eu fui pegar uma definição, segundo a Bíblia, que diz o seguinte: do grego sotéria é transmitida, a palavra salvação, é transmitida a ideia de cura, a ideia de redenção, remédio, resgate. Então, começando a entender por que a caridade é essencial, por que fora da caridade não há salvação, porque a gente precisa desse resgate, a gente precisa dessa cura, a gente precisa desse remédio que só o desenvolvimento da caridade nos irá levar, né? E aí, eu vou pedir licença aos senhores para pegar aqui o livro base, um dos livros base do nosso estudo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ir lendo aqui só o item 10, tá, gente? E é bom depois a gente olhar lá, aqueles que quiserem estudar, se aprofundar no estudo do Fora da Caridade Não Há Salvação, é legal estudar os 6 itens. Hoje, como não dá tempo aqui num tempo de 50 minutos, 1 hora, não dá tempo da gente esgotar todos os itens, a gente vai pegar aqui o Fora da Caridade Não Há Salvação, que é uma mensagem de Paulo, que foi dada em Paris em 1860, em que o apóstolo Paulo fala assim: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz, e no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem
do que nesta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências de sua aplicação, e a procurar por vós mesmos todas as maneiras de aplicá-la. Submetei-a todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister, sempre existe a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta, o mais das vezes, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a tornar melhores cristãos, fazei, pois, que, ao vos vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto que pertençam. Viu a importância da caridade? E aí a gente lembra assim, dizem que Chico Xavier falava o seguinte: se Allan Kardec tivesse colocado no capítulo 15, fora do Espiritismo não há salvação, ele, Chico Xavier, teria ido por outro caminho. Mas Kardec coloca ali fora da caridade, e não fora de uma religião, fora de uma doutrina, fora de um ensinamento que não seja o da caridade. Porque a caridade vai nos levar ao quê? A prática da lei do amor, que é a lei fundamental na lei divina. A lei divina, no capítulo do terceiro livro do livro dos Espíritos, né, chamada parte terceira, a parte moral, a 11ª lei, lei de amor, justiça e caridade. Portanto, a gente pode entender o quê? Que para eu aplicar a lei de amor, de justiça, tem que ter a caridade. Você não vai conseguir praticar a lei de amor se você não tiver a caridade. Você não vai conseguir ser justo se você não tiver a caridade. E aí vocês vão me perguntar assim, por que você está falando isso? Que você não pratica a lei de amor sem a caridade? Porque a caridade é a ação, é o desdobramento da lei do amor. Porque não adianta a gente ter amor simplesmente no intelecto, simplesmente nas palavras. Nas palavras que eu quero dizer é só na mente. Você precisa externar, você falar com as pessoas com amor, demonstrar amor, ok, tudo bem. Mas se você falar eu amo, e você não demonstrar isso através de seus gestos, você não vai estar tendo caridade. Porque a caridade, ela é essa mola mestra que nos impulsiona, que faz com que nós saímos de quê? Da negligência, com que nós fiquemos parados. É a ação do bem, a caridade. E por isso que a doutrina espírita, muito sabiamente, ela colocou isso como lema. E nós espíritas somos reconhecidos por quê? Porque é difícil você pegar uma casa espírita, você pegar um grupo espírita e eles não terem um trabalho de caridade. Claro que a gente está falando da caridade material, essa que a gente faz em relação ao outro. Mas só que na caridade material, muitas das vezes, você começa a desenvolver em si a caridade moral. Porque quando você está num trabalho de caridade, você tem que, muitas das vezes, tem que emprestar o seu ouvido. Muitas das vezes você tem que enxergar com olhos de ver. Você precisa
compreender o seu irmão. Você precisa perdoar, porque quantas e quantas as vezes na ação do bem, né, aqueles que estão no trabalho acabam às vezes se desentendendo e aí precisam utilizar os ensinamentos. Para que nós estudamos o Espiritismo? Para que nós conhecemos as leis morais? Senão, para quando nós estivermos na ação, a gente ver como a gente está e a gente tentar colocar isso na prática. A caridade, ela é fundamental em nossas vidas, porque você só vai conseguir atingir a condição de um espírito perfeito, ou seja, atingir a verdadeira felicidade, a felicidade plena, né? A verdadeira felicidade é a consciência de espírito puro. Alcançar essa consciência, ele já passar por todos os seus vícios, ter desenvolvido todas as virtudes, e aí você não ter mais os vícios, você ficar pleno em felicidade, porque você vai estar com a sua consciência tranquila. E aí você vai ter alcançado o fim da escala progressiva dos espíritos, né? A gente gostaria de avançar um pouquinho mais aqui e ler um pouquinho de uma lição do Emmanuel. O Emmanuel é sempre importante, né? Ele sempre traz umas reflexões para nós. Nós já tivemos na introdução aí pelo Valmir uma bela página do Emmanuel, né? Que ele trouxe aí para nós do Caminho, Verdade e Vida. E a gente tem agora aqui uma do Vinha de Luz, que o Emmanuel deu o título de Caridade Essencial. Isso está em João, no capítulo 6. Que João fala assim: e a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. E aí o Emmanuel deu o título de Caridade Essencial e fala o seguinte para nós: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Olha só, gente. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Aí o Emmanuel fala assim, olha só, da questão da caridade material e da caridade moral. Ele fala assim: quem dá pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Então, a caridade material é importante. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamada. Por isso que eu falei, nós, os espíritas, somos toda hora convidados a fazer a caridade. Por isso que, geralmente, toda casa espírita, todo grupo espírita tem um trabalho da caridade. Aí o Emmanuel fala assim: a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. E aí eu vou fazer uma paradinha aqui para contar para vocês uma história. Eu venho lá do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leão Denis, onde eu cheguei em 96. Em 97, eu já estava fazendo o Livro dos Espíritos, estudando, e já me deu vontade de procurar um trabalho. Eu entrei num trabalho chamado Grupo Condessa Paula, Serviço de Atenção à População de Rua. Né? Então, ensaiamos às sextas-feiras para entregar quem tinha nas ruas. E num dado período, já ali, alguns anos trabalhando, já ocupando algumas funções no grupo, a diretora do trabalho chegou para nós e falou assim: Luiz Cláudio, eu estou precisando de você hoje. Eu estou com um problema com um colaborador. E esse colaborador está tendo problema na área dele, na área de entrega, né? Porque é dividido por áreas as entregas da quentinha. Ninguém queria fazer dupla, que geralmente são duplas, vão 2 carros, 3 carros no máximo, por área para entregar as quentinhas. Ninguém queria fazer dupla com esse companheiro, porque reclamava que esse companheiro demorava demais para acabar o trabalho. O trabalho com ele acabava muito tarde. Então, as pessoas reclamavam, não queriam ir mais com esse companheiro. E ela pediu que eu fosse para verificar o que estava ocorrendo. Porque esse companheiro se dava muito bem comigo. Ela falou: então, como você está muito bem com ele, será que você pode ir com ele e fazer uma avaliação?
E fomos. Eu já era casado, fui com a esposa, pegamos nosso carro, botamos as pessoas que foram com a gente dentro do nosso carro e fomos para a área entregar quentinha. Uma sexta-feira de chuva no Rio de Janeiro, nessa época de frio. E o primeiro local que a gente parou tinha um grupo de assistidos, e o que me marcou, tinha um assistido no meio da rua, acenando, bem no meio da rua, preocupado da gente passar direto. Ele entrou no meio da rua, quase que na frente do carro desse companheiro que estava na frente. Esse companheiro parou o carro, aí nós paramos, começamos a entregar quem tinha o grupo que estava ali, e ele conversando com esse outro companheiro que assistido de rua, que tinha feito o carro dele parar, que entrou na frente do carro dele. E quando nós se aproximamos para saber o que ele estava conversando, aí ele me apresentou, falou, esse aqui é o Luiz Cláudio, me apresentou, esse aqui é o fulano de tal, eu dei boa noite, me apresentei e tudo mais. E aí o companheiro falou assim para mim, o assistido de rua, eu estava aqui muito preocupado, por quê? Porque eu pensei, com chuva, de vocês passarem direto. E aí eu fiquei com medo de perder essa oportunidade de conversar com você. Porque esse companheiro era um companheiro que ele não só entregava a quentinha, ele parava, ele conversava com o assistido, ele deixava o assistido falar. Ele não fazia só a caridade material, ele botava em prática também a caridade moral. Ele prestava o ouvido dele com atenção e muitas das vezes aconselhava aquele companheiro, aconselhava. Então, ele falou para mim assim, eu estou com fome. Ele estava com a quentinha na mão, levantou assim a sacolinha com a quentinha, eu estou com fome, mas eu estou com muito mais necessidade de ser ouvido hoje, porque eu estou muito angustiado. E as pessoas nas ruas, elas não nos ouvem, elas têm medo de nós. E esse companheiro que vem entregar quentinha é um dos poucos que nos ouve. Aquilo nos chamou a atenção. E aí, quando foi na outra sexta-feira, quando fomos passar o relatório para a companhia, ela perguntou, e aí, o que você tem a nos dizer? Eu falei assim, dona Lúcia, nós entregamos quentinha, ele faz a caridade. O que eu tenho para falar para a senhora é isso, que nós entregamos quentinhas na rua, ele faz a caridade, porque ele não dá só a quentinha, ele está se dando, ele está se doando. Então, ali daquele momento, foi feita uma reunião, foi feita uma reformulação no grupo, passou a se ter mais atenção na entrega da quentinha. Vamos prestar atenção, não é só o ato de entregar o bem material ao outro. Vamos ver a necessidade real do outro. Será que o outro quer só receber um benefício material? Ou ele está precisando de algo mais de você? Ele está precisando de um olhar carinhoso, de um sorriso, de um afago, de um aperto de mão. Eu ouvi a companheira falar assim, para a gente lá no Leão Denis, vocês pegam nas mãos do assistido de rua? Vocês têm coragem de pegar nas mãos deles? Aí a gente fala, pegamos. E aqueles que querem abraço, nós abraçamos. Mas eles todos sujos, vocês abraçam? A gente fala, abraçamos. Por que não? Por que não abraçá-los? Por que não pegar nas mãos? Foi depois água e sabão, a gente lava. Chega em casa, a gente lava as mãos, ou em algum outro local. Agora, a gente não pode perder a oportunidade do afeto, do carinho, da troca. Então, é isso que o Emmanuel estava falando aqui para nós. E dando continuidade, o Emmanuel fala assim, assistência, medicação, ensinamentos constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outra com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Vou repetir, gente, que é importante. Olha só. Ninguém pode assistir ao outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu
o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança, se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e o auxílio fraternais. Quando a gente lê essa frase de Emmanuel assim, a gente lembra assim, caraca, amar a Deus, mandamento maior que está aqui, né, desse item do Fora da Caridade, capítulo 15. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E a Joana de Ângeles, vocês já devem ter ouvido falar, não sei se todos vocês, na chamada trilogia harmônica. O que é a trilogia harmônica? Joana de Ângeles diz que para a gente entender esse ensinamento que Jesus nos deu, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que ele ainda disse mais, né, que era o mandamento maior, porque ele disse, toda a lei e os profetas estão contidos nesse ensinamento. A Joana de Ângeles disse que para a gente entender isso, para a gente realmente praticar isso, amar a Deus, amar ao próximo, devemos começar a fazer o sentimento inverso. Amando-nos. Amando-nos, a gente ama ao próximo e depois a gente ama a Deus. Mas não algumas pessoas falam assim, mas se eu ficar me amando, eu posso pegar naquele sentimento de egoísmo, de esquecer do próximo. Não é isso. Quando você busca os ensinamentos de Jesus, quando você busca o Evangelho, e o Evangelho, à luz da doutrina espírita, é uma bússola segura para nós, você está buscando amar-se. Quando você procura se desenvolver como espírito imortal, quando você procura desenvolver as virtudes, quando você procura diminuir os seus vícios, trabalhando esses vícios, transformando, tendo paciência, sabendo que você não vai mudar completamente de uma existência para outra, que tudo demanda um tempo, tudo demanda paciência, assim como a natureza não dá saltos, mas você buscando os ensinamentos de Jesus, você está se amando. E você externando esses ensinamentos de Jesus em relação ao próximo, você está amando ao próximo. E quando você se ama e ama o seu próximo, você está amando a Deus. E aí a gente precisa o quê? Avançar em extensão, cada vez mais. Hoje, a gente começa pela família no qual estamos inseridos, a nossa pequena comunidade. Aí a gente externa um pouco mais por aqueles companheiros, né, vamos dizer assim, de centro espírita. Estou falando aqui para espírita, então, aqueles companheiros de centro espírita. Aí depois a gente externa um pouco mais para os companheiros de trabalho e vai externando para os companheiros das outras religiões. E aí a gente vai, até chegar um dia que a gente vai chegar com aquele sentimento de amar a todos. E aí a gente vai lembrar do ensinamento de Paulo, quando ele já vivenciava completamente os ensinamentos do Cristo. Paulo, que fez aquela transformação numa existência, né, de sair de Saulo, né, o doutor da lei que perseguiu os cristãos, e se torna o Paulo, o maior pregador do evangelho. Quando ele, depois que vai para o deserto, se torna tecelão novamente, e depois de sofrer açoites, sofrer pedradas, sofrer traições, abandono, depois de bastante tempo dele passar por esses sofrimentos que o fizeram se transformar, ele chega àquele momento que ele fala lá, né, onde ele já tinha feito as suas epístolas, já pregava o evangelho do Cristo eloquentemente, ele dá aquele belo ensinamento e diz assim, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Esse talvez seja o nosso desejo de um dia chegarmos nesse aspecto, de a gente avançar um pouco mais para dizer, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, os ensinamentos do Cristo, o seu evangelho já vive em mim. E aí a gente precisa entender a caridade como Jesus a entendia. A gente vai ler isso daqui a pouco lá no Livro dos Espíritos, né? A questão 886. Como Jesus entendia a caridade? Pergunta que Kardec faz para os espíritos respondem. Deixa eu te avançar um pouquinho aqui,
no que o Emmanuel fala para nós, para a gente terminar aqui. Vou até pular aqui um pouquinho. Ele fala assim: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, agirmos e falarmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. É o que Paulo nos conclamou, né? Não sou mais eu que vivo. E aí a gente tem um desejo de chegar nesse estágio, de falar isso um dia. Não sou mais eu quem vivo, mas os ensinamentos do Cristo que já vive, transbordam em mim, né? É um desejo, uma meta que todos nós temos, para que a gente possa um dia chegar a avançar tanto, mas aí já num estágio mais final, ou no estágio final, quando a gente alcançar a condição de espírito puro, chegarmos como Cristo falou, eu e o Pai somos um. Por que o Cristo falou que eu e o Pai somos um? Porque ele vivenciava a lei de amor, as leis divinas. Todas as leis divinas ele vivenciava, não por palavras, mas através de seus gestos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. E o maior presente que ele nos deu, sem dúvida, foi esse evangelho. Para que a gente possa continuar aí a nossa reflexão, como a gente falou dessa questão, né, que o Emmanuel traz para a gente, né, da gente entender a verdadeira caridade, a caridade essencial, e aí a gente lembrou do que o Cristo, né, como é que Kardec perguntou como é que seria a caridade por Cristo. A gente vai fazer aqui algumas questões do Livro dos Espíritos, da terceira parte da lei moral, da lei de justiça, amor e caridade. Eu vou não dá para ler todos, gostaria de ler, porque são belíssimos. Vocês, como bons estudiosos, pegarão lá, estudarão as leis morais, a lei de amor, de justiça e de caridade, para se aprofundar aí na caridade. A gente trouxe apenas algumas para a gente fazer algumas reflexões. A questão 879. Olha aqui o Kardec, né, que também fantástico nas perguntas do Kardec, né? Olha a pergunta do Kardec para os espíritos superiores. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha as respostas dos espíritos, que fantástico. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Lembra que eu falei que não tem como você praticar a justiça e o amor sem a caridade? Olha como Jesus entendia a caridade. Vamos avançar. Questão 886. Kardec pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Lembrando que Jesus é o nosso guia e nosso modelo. É o evangelho dele, os seus ensinamentos, que a gente vem procurando compreender, avançar e tentando praticar isso cada vez mais, né? Como é que era a caridade segundo Jesus? Muitos já devem ter respondido, porque é uma questão muito debatida no nosso meio espírita, muitos palestrantes usam, e eu gosto muito, né? Aprendi com um companheiro aqui da região, um grande orador aqui da nossa região, aqui de Itatiaia, o Gilmar Santana, que ele fazendo uma palestra sobre a caridade, e quando ele usou essa pergunta, ele falou assim, para gravar é o BIP. Aí eu falei, BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade como Jesus a entendia. Benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão das ofensas. Né? 3 itens que são fundamentais para nós, como espíritos imortais, avançarmos na senda do progresso, avançarmos na prática da caridade. E aí, eu gostaria de ler para vocês aqui um comentário de Allan Kardec sobre essa resposta dos espíritos. Kardec fala assim:
O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido da palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Veja bem, não se restringe à esmola. Não se restringe à caridade material. A caridade material é importantíssima. Não é que ele está dizendo para a gente não fazer. Agora, não se restringe a não fazer a caridade material. Temos que fazer a caridade material, mas não podemos esquecer da caridade moral. Aí ele fala assim, a esmola abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes, porque temos a necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico nos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, a sua posição é lastimável, mais devemos temer, aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E aí eu lembro lá do capítulo 13 do Evangelho, item 4, os infortúnios ocultos daquela senhora, né? Que a gente queria que seja a Condessa Paula, porque é muito semelhante à lição lá no Céu e Inferno, nos Espíritos Felizes da Condessa Paula, né? Então, aquela senhora que se vestia da maneira mais simples para fazer a caridade e que ia na família e que chegando lá naquele lar onde o provedor do lar estava doente, ela deixava toda a provisão lá para os familiares e depois ela ia até o hospital de maneira mais simples, mais humilde, falar, fica tranquilo, enquanto você estiver aqui hospitalizado, a sua família será atendida. E que nunca se colocou na sua posição social para fazer a caridade, muito pelo contrário. E quando a filha quis fazer a caridade, ela ensina da melhor maneira. Quer me ajudar? Quer fazer um sapatinho de tricô? Porque para você fazer a caridade, você tem que dar algo de si. Se você doar aquilo que eu estou doando, você não vai estar fazendo a caridade. Doe algo de si. E aí a gente fala, né? Quando a gente vai para os trabalhos de caridade, quando é que a gente está ali realmente fazendo, né, a caridade? Quando a gente está doando o nosso tempo. Se eu vou para uma quentinha, a hora que eu estou doando, fazendo a caridade, não é a hora que eu estou entregando a quentinha. É na hora que eu estou lá na confecção da quentinha. É na hora que eu estou dando a boa vontade, colocando todas as vibrações de amor para que aquela quentinha chegue aos mais necessitados. Que aquele irmão, ao receber o alimento material, possa também, de alguma forma, receber o alimento espiritual. E aí, a gente vai ler mais uma questão aqui que é importante para nós, que é a questão 888. Olha só, gente, olha só, hein? O Kardec, na questão 888, ele pergunta assim, que pensar da esmola? Os espíritos respondem, o homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. E aí eu lembro de novo do Grupo Condessa Paula, o serviço de atenção à população de rua. Porque algumas pessoas falam assim, mas vocês entregam quentinha e deixam eles lá na rua. Aí a gente fala, mas você já conhece o trabalho? O Grupo Condessa Paula tem uma sede social. A quentinha é apenas o alimento material, como se fosse uma isca, para atraí-lo a eles para a obra social. Na obra social é dado corte de cabelo, evangelização, assistência social, onde era feito contato para saber por que eles estavam na rua, íamos atrás das famílias. Enfim, era um conjunto de uma equipe multidisciplinar trabalhando em prol para tentar
devolver a dignidade àqueles irmãos que estavam na rua. Encontrei muitas vezes na rua professores, advogados, encontrei ex-jogadores de futebol na rua pedindo quentinho. Você encontrava pessoas das mais variadas classes sociais, pessoas que tinham sido donos de comércios e por N motivo que não nos cabe aqui agora relatar, acabavam indo para a rua, adquirindo o vício do álcool e de outras drogas, e tinha uma equipe multidisciplinar, com um trabalho de dependência para tentar ajudar esses irmãos a largar a dependência das drogas. Então era feito um trabalho amplo, não um trabalho simplesmente de entregar uma quentinha, ou entregar, como dizia assim, a esmola. E aí o Kardec, na audição, pergunta assim, então condenas a esmola? Olha que os espíritos falam, não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele estenda a mão. Aí eu lembro do ex-presidente do Centro Espírita Leon Denis, Altivo Panfiro, que ele falava assim para a gente, vocês não estão na rua, indo à rua, simplesmente para dar peixe. Vocês têm que alimentá-los, porque no primeiro momento, se vocês não alimentarem, não vão ter nem a força para segurar a vara para pescar. Mas vocês estão ali para atraí-los e para ensiná-los a pescar. E não simplesmente para dar o peixe. No primeiro momento, o companheiro necessita, você vai dar o peixe. Mas depois, você vai dar muito mais do que uma entrega de uma quentinha para eles. E assim o nosso trabalho do Condessa Paula lá foi se transformando. Para a gente avançar um pouquinho mais aqui, o Kardec, no capítulo 13, Perfeição Moral das Morais, a questão 893. A gente está perto já do final, a gente não vai se alongar muito não, tá, gente? Teria outras questões aqui para a gente ler, para a gente refletir, mas vamos parar aqui no Livro do Espírito com essa. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Lembrando que a caridade é um instrumento para o desenvolvimento da virtude, né? Aí os Espíritos respondem, todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento às más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção, que a vossa esquerda não saiba o que faz a vossa mão esquerda. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, esse é o nosso objetivo, fazer a caridade cada vez mais, ainda que a gente comece com interesse, ainda que a gente comece com pequeno interesse. Já dizia Chico Xavier, o trabalho seu do bem será o seu advogado no além, um dia. E você não sabe como é que isso vai se dar. De alguma forma, o bem que você faz hoje, aquele bem mais ínfimo, aquele bem mais pequeno, de alguma forma, poderá ser a sua âncora de salvação, podemos dizer assim. Já dizia Jesus, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o amor é a caridade, né? A caridade em ação é o amor, né? A caridade em ação é o amor, porque a lei principal é a lei do amor, né? O Lázaro diz que o amor é o sentimento por excelência, e essa ação desse amor é a caridade. Que a gente possa cada vez mais amar, cada vez mais procurar essa prática. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, numa mensagem ali, ele diz o seguinte, que a maioria de nós encarnados, 97% de nós encarnados, geralmente enxergamos algum problema pelo nosso ângulo. 3% apenas de nós encarnados, 3% conseguimos enxergar pelo ângulo do outro. Ou seja, quando temos um problema com alguém, essa é uma das grandes dificuldades do perdão. Porque a gente quer sempre ver o problema pelo nosso ângulo. Apenas 3% da humanidade encarnada consegue enxergar
pelo seu ângulo e pelo ângulo do outro. Ou seja, eu vou ver com a minha visão, mas vou me colocar no outro, vou ver o problema também pelo lado do outro. E apenas alguns espíritos que já atingiram a angelitude conseguem enxergar por todos os ângulos. Então, a maioria de nós encarnados estamos ainda enxergando os problemas de acordo com os nossos interesses pessoal, de acordo, deixando que o nosso ego, o nosso egoísmo fale mais alto. A gente precisa, para que o planeta, né, nosso desejo não é transformar a Terra num planeta de regeneração, a gente não está fadado a isso, não está bem próximo aí o alcance disso, mas para que nós possamos ser um agente melhor num planeta regenerador, a gente precisa estar dentro desses 3%. Que quando a gente tiver um problema com alguém, a gente vai olhar o problema pelo nosso ângulo, mas vai também olhar pela posição do outro, para que a gente aprenda a perdoar mais, para que a gente aprenda a se amar mais. E aí, para a gente encerrar, antes da gente fazer a prece, eu vou contar para vocês uma história de um juiz americano, um grande juiz americano, que era tido pelos seus companheiros como um homem extremamente justo, bom e caridoso. Esse companheiro era amado por muitos, mas era também invejado por outros, porque viam naquele companheiro, achavam que aquilo tudo ali eram gestos de falsidade, porque ele procurava aplicar suas sentenças na maior aplicação da lei de justiça, né? Da justiça terrena, da justiça que ele tinha em mão. Procurava praticar tudo com amor dentro da justiça ali, não deixava procurar de ser justo nas suas sentenças. E quando ele estava para se reformar, acabar ali seu tempo e, vamos dizer assim, ele estava para se aposentar, foi dada uma última causa para ele. E foi dada, não foi dada com assim de presente, não. Aqueles que queriam sempre, não acreditavam nas ações dele, achavam que era falsidade, armaram um jeito de chegar uma ação na mão dele para ele julgar, que era uma ação que a gente vai contar para vocês aqui agora, de como ele ficou numa saia meia justa. Bom, um homem estava ali para ser julgado, que ele tinha sido preso porque ele foi pego roubando uns pães. E aí, esse homem vai a julgamento. E aí, qual era a intenção dos companheiros? Bom, se ele aplicar a lei, ele tem que condenar esse homem. Se ele não aplicar a lei, que se ele diz, já que ele se diz que é tanto amor, que é tão caridoso, se ele deixar de aplicar a lei, ele absolver esse homem, ele vai estar deixando de aplicar a lei que ele diz tanto cumprir. Eles queriam deixar esse homem numa sinuca de bico ali. E aí, para surpresa de todos, esse homem, juiz, se levanta e dá a seguinte sentença: eu condeno esse homem a pagar. Vamos dar um exemplo aqui, né? Um chute, tá isso, gente? Eu não lembro o valor da ação, não. Eu condeno esse homem a pagar $1.000 pelos pães que ele roubou. Aí todo mundo pensou, né? Caramba, se o cara não tinha dinheiro para comprar um pão, pai de família, não tinha dinheiro para comprar um pão, como é que vai pagar $1.000? Se ele não pagar, ele ficaria preso. E aí ele fala assim, esse juiz: eu condeno ele a pagar $1.000 pelo pão que ele roubou. E condeno a todos os presentes na sessão a inteirarem o valor de $1.000. Porque é inadmissível, em Nova York, uma das capitais mais ricas do mundo, um pai de família, um homem, ter que roubar um pão para poder alimentar seus filhos. Condeno a todos nós, eu e a todos vocês, a fazer essa inteira. Foi pegando a mão na carteira, já foi depositando ali algumas notas, e todos foram constrangidos a inteirarem o valor de $1.000 para absolver aquele irmão. Pagou a sentença e foi logo em seguida foi posto em liberdade, porque ele não deixou de aplicar ali a lei, mas aplicou a caridade. E com essa história do juiz aí, a gente encerra assim, esperando que tenha deixado no coração de vocês
alguma coisa para a gente refletir da importância da caridade material, mas principalmente da caridade moral que a gente pode e deve fazer. Que a gente ore mais uns pelos outros, que a gente tenha mais paciência de para com os outros, que a gente possa se observar mais, olhar o outro com mais atenção. Porque assim como nós precisamos da atenção do outro, muitos precisam da nossa atenção. E gostaríamos de agora pedir a vocês a permissão para que a gente juntos faça uma prece, falando assim: Deus, Pai de amor, de justiça e bondade, Mestre Jesus, modelo e guia de nossas vidas, agradecemos, Senhor, a essa hora que passou tão rápido, onde nós estivemos aqui, de maneira simples, tentando refletir sobre a lição da caridade, essa mola mestra que nos impulsiona a cada vez mais a prática do amor. Que possamos, Senhor, buscar em nossas existências a prática e os ensinamentos do Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. Nós que estamos de posse do Consolador prometido, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, que possamos buscar as nossas reformas morais e que possamos, de alguma forma, auxiliar a todos esses que cruzam o nosso caminho. Obrigado por esta oportunidade da noite, agradecendo a todos os irmãos que estiveram conosco, vibrando para que conseguíssemos alcançar esse objetivo. Agradecendo aos irmãos do GAEB por terem a caridade de nos chamar para fazer esse estudo. Que possamos, Senhor, com a tua permissão, dar por encerrada a nossa parte, pedindo a Deus, aos amigos espirituais do GAEB, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, a permissão para passarmos a palavra ao nosso querido companheiro e irmão Valmir. Que assim seja.